Gravando. Gravar gravando. São sempre divertidos. É um backstage ao vivo. São 8 filhos. Ela fez 9 anos, a mãe dela morava no bairro. O pai dela, que era ministro dos serviços gerais, não tinha condições de ela veio trabalhar, morar como antiga. E aí, desde então, ela bem, Baririga. O pessoal conhece a tia Tita, que é a segunda namorada dela antes dela. O que é? Bueno, gente, vamos lá? A gente tá fazendo pelo drink. Ah, tá. Espera. 2 minutinhos. Um pouco cega, mas eu dou uma. Um pouco cega que sou. Bom, gente, vamos começando. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos. Esse que é o nosso quarto evento. A quarta vez em que estamos aqui. É o quarto evento, quarto sarau do podcast Ficção Americana. Espero que vocês estejam bem. E a gente, lembrando assim, né, que esse sarau está sendo gravado, vai estar disponível depois lá no YouTube para quem quiser ver, assim como os 5 episódios da primeira temporada do Ficção Americana, que é o podcast que trabalha com literatura e psicanálise, apresentado por nós 3 aqui. E hoje a gente então dá início a esse encontro para falar das gentes, né? O sarau, comissão de gentes, omissão de gentes, começão de gentes, omissão de gentes, decido aí o que vocês quiserem. E para falar também desse livro que mais à frente a gente vai estar apresentando, Histórias para Boi Dormir, de Marlene Luz. Então, só rapidamente apresentando aqui as três integrantes deste sarau do podcast Ficção Americana. Dani Rodrigues. Oi, Dani. Oi, gente. Laís. Olá, gente. E eu sou Evandro Machado. Somos psicanalistas. Exatamente. Bom, gente, ela aí vai ler então um pouquinho, vai apresentar a nossa convidada mais muito especial dessa noite de hoje. Nessa noite a gente tem uma convidada muito especial, que eu vou começar apresentando assim algumas credenciais, depois se ela quiser ela pode falar um pouquinho mais também. Marlene Luz é escritora, finalista do Prêmio Carolina Maria de Jesus, do Ministério da Cultura, com seu livro Filhos de Mãe. É psicanalista pela Preco, Escola de Poesia de Porto Alegre, membro e participante dos seminários de formação de psicanalistas dentro da mesma instituição. Marlene também é psicóloga, graduada pela PUC-RS, nasceu no interior do Rio Grande do Sul, mora atualmente aqui na capital. Além de todas essas credenciais, ela é também nossa colega no grupo de trabalho de psicanálise americana, publicou o texto Fuzuê Inaudível da Função Doméstica na revista de psicanálise americana Boquibunda, que também vai estar sendo lançada na Feira do Livro. E ainda em publicações, Histórias para Boi Dormir, seu último livro de contos, saiu pela editora Minimalismos e vai ser lançado na Feira do Livro agora em novembro. Seja muito bem-vinda, Marlene. Que emoção, gente. Obrigada. Dando espaço. Só um pouquinho. Isso, produção. Acho que sim. Tá. Bem-vinda, Marlene. A gente tá fazendo as coisas meio de improviso nesse início. O tripé se quebrou. O tripé psicanalítico se quebrou e agora a gente vai ter que dar um jeito na forma que não vai.
Mas seja muito bem-vindo. Se tu quer dizer algumas palavras sobre o livro, sobre ti, sobre algo que tu queira. Então, é uma emoção muito grande. Não sei se é uma expectativa também, porque eu nunca pensei em ser escritora. Surgiu assim, de improviso. Essa ideia de ser escritora surgiu de improviso. Eu vi a notícia do Prêmio Carolina Maria de Jesus, e aí eu pensei, vou escrever um livro. Escrevi o livro e, por sorte ou por que a minha escrita talvez tenha algo a ver com o que a forma como a Carolina escreve, sou uma das 61 finalistas desse prêmio. E aí, quando eu escrevi a história, eu estava dormindo. Algumas coisas que eu escrevi lá não caberiam na história que eu estava escrevendo. Aí eu fui tirando, desmembrando algumas histórias que estariam lá e deixando de lado. Outras histórias foram nascendo ao longo do caminho depois. Aí encaminhei para algumas autoras esse livro que era Rascunho. Se vocês perceberem, tem alguns pontos aí que são meio que pegadinhas, porque na verdade eles não estão terminados. E aí a Minimalismos aceitou minha ideia, que na verdade foi uma outra coisa bem interessante, né? Porque eu vi no Instagram a notícia de que a Minimalismos estava com a chamada aberta. Isso devia ser umas 10 horas da noite. E o prazo era aquele dia era o último prazo. E aí, em menos de 2 horas, aí eles têm todo lá uma perguntas, né, para responder. E aí eu me enviei. E aí, uma semana depois, eles me responderam, dizendo que gostaram das minhas histórias, gostaram da minha obra, do meu projeto. E aí o projeto ficou ali, meio assim, terminado antes de terminar. No improviso. No improviso. Muito bem. Muito obrigado, Marlene. A gente resolveu fazer... Eu vou até trocar esse microfone. A gente gostaria de fazer uma homenagem, assim, naquele formato escolinha, assim, e a gente vai fazer um jogral para te homenagear aqui. Num dos contos, inclusive depois a gente falando, um dos contos que parece que foram escritos e que, de alguma forma, a gente, depois de ler o teu livro, a gente discutiu sobre algumas questões do sarau e tal, e mesmo sem falar sobre os contos, sobre os textos especificamente, a gente, claro, a gente pensou no geral, né, a temática omissão e comissão de gentes. Curiosamente, essa palavra comissão está justamente nesse conto que a gente gostaria de começar a falar sobre e a ler aqui, que chama Fábula. Um dos contos que estão presentes nesse livro, então, histórias... Meu cabo está aqui. Bom, está com problema. Bom, a mulher sentada na calçada tem uma aparência feliz e cansada, suja e serena. A expressão dos que não estão nem aqui e nem lá. Nem no aqui da realidade, de real, nem no lá, na realidade de loucura. A cada passante que lhe passa, ela o convida para ouvir uma história. Fumo de rolo, reio de cangá, tenho pra vender quem compra. Bolo de milho, brola e colgar, tenho pra vender quem comprar. Tem ao seu lado 2 cachorros, e imagino que sejam seus guarda-costas, uma vez que ela me parece morar nas ruas. E imagino isso porque suas vestes surradas é a mesma há 3 dias. Casaco de lã tricotada na cor vermelha e amarela, cabelos engruvinhados, ou seja, crespos, com aparência suja, pele na cor da casca da árvore de canela. Seus cães têm a aparência melhor que a sua própria. 2 vira-latas de pelos sedosos e aloirados, da cor do caramelo. Naquele dia eu estava me sentindo com certa vontade de dar trelas para alguém e escolhi essa pessoa. Decidi parar e escutá-la, me sentindo um bom samaritano por parar e dar a minha atenção para ela.
Havia dias que cada vez que saía para almoçar, dava de cara com ela, e na saída do edifício em que trabalho. Bom, hoje está frio de renguear Cusco, e ao vê-la ali, senti que talvez ela buscasse um pouco de calor humano, para só ao final perceber que quem queria o calor de um humano era eu. Ela começou assim: Vou te contar a minha história, tio. Preste atenção, olhe bem. Vai ser fantástico. Certeza que tu não conhece essa frase. Não. Antes que eu dissesse que conhecia sim e que lhe dissesse que era de um programa global, ela seguiu falando. Minha mãe é descendente de todos os povos que habitam e os que chegaram para habitar esse continente. E eu queria ser igual a ela, mulher negra, bonita, imponente na sua altura, mas todo mundo que eu conheci dizia que eu sou cuspida e escarrada a fisionomia de meu pai, homem branco de olhos azuis. Tem ideia do que é para uma criança escutar isso? Ela fica se imaginando algo que o corpo do pai não quis e por isso foi jogada fora. Ela se imagina um cuspe e um escarro. Tu não acha? Eu esboço um sorriso com a comparação. Eu sei de onde vem a expressão, que na verdade é esculpido em Carrara, o mármore nobre de Carrara. Por que tá rindo? O que eu disse que foi engraçado? Meu riso congelou no rosto com o tom da voz dela e com o vento gelado que soprava no centro de Porto Alegre. Quá, 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 quá. Te peguei, gringo. Relaxa, tô zombando de ti. O tempo, gringo, é igual a... Bem, não importa. O tempo diz que ele sabe e tu não. O tempo é sacana. O tempo é veloso pra valer e vale cada vela do velório de defunto. Continuemos com a história de minha mãe. Eu dizia que ela descende de todos os povos que habitaram e os que chegaram para habitar este continente. Tá bem, todos é exagero. Tá bem, todos é exagero, eu sei. Vamos dizer que minha mãe descende de todos aqui, ao sul, da América do Sul. Agora, tenho uma ótima pergunta para ti. Se a América do Sul fica no sul da América, por que existe um som chamado soul proveniente da América do Norte? Será que só eles são americanos? Aliás, tem um povinho por aí dizendo que somos americanos. Ideia boa para Dedéu. Voltemos para a história. Foi para isso que tu veio, não é não? Ontem à noite você pediu mais uma oportunidade, mais uma chance. Como Deus é bom, né não, nego? Bem, minha mãe, que me pariu, não me cuspiu, tem uma história que também é a minha e a tua. Sim, tu mesmo, gringo. Tu que me escuta e me olha desse jeito aí e que se pensa um europeu. Abro a boca para refutar a acusação, as palavras não me saem. Quis lhe dizer que eu não sou europeu e que tinha nome e que meu nome era Nicásio. E não pelo qual ela me nomeou, mas foi silenciado pelo seu olhar. Deve se imaginar fazendo parte do banquete da comissão. Não precisa perguntar. Sei muito bem que está perguntando. De que é que eu estou falando? Que comissão é essa? Ah, sim. É sim. Estou falando daquele banquete dos primeiros homens embrutecidos, embranquecidos, embranquizados, brancacentos que pisaram em terras de Santa Cruz. Tu sabe que esse é o primeiro nome dessa terra, não sabe? Ela me empurra palavras goela abaixo misturadas com fatos históricos. Abro a boca outra vez para me defender do que me parece acusação. As palavras não saem. Estou com minha boca cheia de palavras dela. Estou mastigando o que ela disse. Me acho um europeu. E ela segue. Eles comeram e se refestelaram, e se empanturraram, se locupletaram, se encheram, chega de tanto adjetivo. Enfim, se fartaram de tudo que encontraram aqui. Os maias e os incas com o molho dos tupi-guarani, os tapajós, os caingangue, os tapuias assados com tempero moicano e apache. E depois, que não tinham mais o que devorar, trouxeram os bantus, os angolanos e etc. Esses últimos foram devorados, azeitados com o melhor tempero. Racismo à brasileira. Tu me entendeu, né? Mas a história é da minha mãe e minha. E a tua?
eu sei. Sei também que estou comendo as letras e os tempos verbais. Acho que é disso que se trata. Minha mãe e eu passamos fome e agora como o verbo e as letras. De tanto comer fome, agora como palavras. Depois que aprendi a ler, comi e devorei muitas palavras escritas nos livros que passaram pelas minhas mãos. Soube que tem um Exu por aí comendo tudo, tu sabia? Parece que não. Pobre europeu santacruzense. O dia que eu encontrar com ele, com o Exu, vamos fazer aquela comissão. Não faremos outra grande comissão. Não, faremos outra grande comissão. Ele, o Exu, come o mundo, e eu como as palavras. E o tempo come a minha mãe. Sim, o tempo a está devorando. Ah, mas ela não se entrega. É capaz até dela passar a perna nele, no tempo. Quem morre deixa marcas, sabia? Quem morre deixa marcas, deixa marcas, deixa marcas. E a roda do tempo gira as girassóis de Van Gogh. Diz um ditado popular, ou será que é um popular deitado? Diz esse ditado, em pé ou sentado ou deitado, que um homem tentou enganar a morte, mudando a cor do cabelo e vestindo as roupas de sua mulher. A morte chegou na sua casa, desse homem e mulher, e encontrando apenas aquela pessoa que não era para ser a pessoa certa, mas para não perder a viagem e nem a sua fama de eficiência, a morte levou a pessoa errada, que era a pessoa certa. Talvez por isso digam que Deus escreve torto por linhas curvas, ou será que é reto por linhas paralelas? Não comi ditados suficientes para reproduzir os ditados. Salve, rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança a nós. Salve a princesa que quis ser rainha no lugar da rainha, salvando um povo que no seu pensar precisava ser salvo. Amém. Antigamente, nos tempos que existia tempo e não existia TV, as gentes trocavam comidas. Uma comadre pedia uma xícara de açúcar para outra comadre e depois convidava a comadre que emprestou o açúcar para vir comer bolinho frito e tomar chimarrão. Quando a comadre voltava para sua casa, levava um prato cheio de bolinho frito. Dessa forma, quando ela fosse devolver o prato, esse deveria conter outra guloseima. E se o prato fosse devolvido vazio, a comadre mão de vaca ficaria falada entre as outras comadres. Seria comida pelas palavras das comadres, entendeu? E sobre essas palavras que te disse que deveria ser uma história, me perdi no tempo de começar a história e a história comeu as palavras. De repente, os olhos da mulher ganharam uma expressão de alinhamento. Me olhou e disse: "O que tu tá me olhando, guri? Perdeu alguma coisa? Te devo alguma coisa? Se te devo, fala com dição. Vaza daqui, guri. O que tu queres? Está aí me olhando por quê? Nem te conheço." Chama seus 2 cães e se foi. Vou dizer que saí dali sem fome, porque aquelas palavras entraram no meu ouvido e ainda estou ruminando cada uma delas. E terão que sair por alguma porta. Pois agora, quem terá que contar outra serei eu. Bah, nem perguntei o nome dela. A gente tem algumas coisas para comentar, Marlene. Eu quero saber se tu quer comentar primeiro alguma coisa. Podem começar. Comecem essa comissão. A primeira coisa que me ocorre é que, na verdade, foi uma coisa que ela disse, né? Que ela disse assim: tá tudo aqui, tá tudo aqui. Eu quero saber o que é tudo aqui, Leila. Tá tudo aqui o que a gente vem discutindo, né, no grupo de psicanálise americana, sobre a questão do estatuto de identidade e a questão do super-europeu, né? Aqui essa ideia de quem é esse pensa europeu, né? E aí ele escuta essas palavras e, enfim, ele consegue calar, ele não consegue falar, né? Ele fica numa vontade de discutir, mas ele não tem o que dizer disso que essa mulher está trazendo para ele, não é? Essa verdade, esse ideal, né, que se tem de branquitude, né, em Améfrica, esse ideal de brancura. E também, né, vai falar do super-europeu, se quiser falar do super-europeu, que é um conceito que tu também vem trabalhando, né, Wanda? Mas é essa ideia de que estamos em Améfrica, não só as pessoas brancas, mas esse ideal de eu que todos estamos buscando, não é? Esse ideal de brancura, esse ideal de... Ele traz ali, né? Eu ia dizer que... Mas
ela continuou falando. Ela, né, ela tinha muita coisa de história e muita coisa de, como é que ela disse? Acho que fatos históricos misturado com as suas histórias me trazendo, enfim. Achei que ali tem tudo. Achei que ficou incrível. A própria forma, né, como essa pessoa olha para essa mulher, assim, é quase como um tadinha, né? Vou falar com ela ali, vou falar. E é interessante porque a gente escolhe justamente esse duplo que é o comissão e omissão, porque essas pessoas que são omitidas, vamos dizer assim, e a entrada desse outro personagem para falar com essa omitida, de certa forma, omite ainda mais, a ponto de que ela tem que ficar dizendo, não, peraí, calma, não é isso, é outra coisa, para que se possa escutar também, né? Então, é interessante pensar essa omissão justamente no momento em que ela fala, e aparece essa palavra, comissão também, né? Que é um pouco essa dimensão, bom, enfim, tudo isso que aparece de Exu no texto, né? Enfim, tu ia dizer alguma coisa, Dani? Sim. Ia falar muito sobre a questão da ficção, né? O quanto que essa fábula mostra o que a gente estava querendo trazer enquanto ficção africana, e não só nessa fábula, mas o livro inteiro que a Marlene acaba escrevendo tem muito disso, que é essa escrita falada, né? Essa escrita mais coloquial, apresentar também um outro modo de viver que normalmente a gente não encontrava numa literatura europeia, digamos assim, né? E como ela usa bastante aqui do português, faz referências direto à Lélia, né? E tem muita referência, assim, é uma escrita incrível, eu fiquei muito apaixonada. Ditado, Dirceu, ref de Racionais, o próprio Baco, então tá... Exato. É a Clara Nunes, né? Clara Nunes, tem samba, tem rap, tem tudo. Eu achei que era Clara Nunes. Eu realmente não sei quem canta. Eu fui pesquisar, eu acho que tá lá no final. Enquanto eu escrevia, me veio essa música, e aí eu coloquei, e aí eu pensei, essa pessoa, essa gente, ela vai poder falar se ela não tiver um lugar. Ela vai poder falar se ela for qualquer uma. E assim, sendo qualquer uma, ela pode falar. Até o título fábula, né? Fábula a gente entende por aquele pedacinho de história que diz alguma lição, não é? Moral da história. Moral da história, né? Fábula tem essa ideia de moral da história. Essa não tem. Essa gente aí, que não tem nem nome, porque não foi perguntado o nome dela, ela não tem moral nenhuma para dizer, ela só tem histórias para contar. É maravilhoso, porque... É maravilhoso, porque isso que o Evandro traz, né? Essa posição do que daquela chama gringo, ela chama de gringo o tempo todo, né? Mas depois ele se diz, olha, mas eu sou o Nicásio, né? Tipo, tu também não me deu nome, ele não perguntou o nome, né? Mas ele queria que ela estivesse falando o nome dele, né? Porque ele é gente, né? Ela viu ele a viu. Ele não a vê como gente, né? Ele vê como uma possibilidade de fazer algo bom no dia, né? De ter um ato solidário, né? Hoje está frio de Renguer Cusco, senti que talvez ela buscasse um pouco de calor humano, né? E essa ideia de você, como é que é a palavra assim, né? Você, uma benfeitoria, mas tem uma outra palavra ainda. Síndrome de Princesa Isabel. Maravilhoso, né? Essa ideia, eu vou ali dar um pouco da minha atenção para essa pessoa, e essa pessoa ensina loucuras para eles, muitas coisas, né? E ele fica, mas nem assim ele consegue dar esse lugar, porque ele não vai conseguir falar disso porque ele não tem o nome dela, né? E o nome diz muito quando a gente fala com alguém e não dá esse lugar, né, de gente para alguém. A gente não tem nome, não se identifica com alguém, né? Essa ideia da identidade do outro, né? Não me importa quem tu é uma passante da rua, né? Enfim, fiquei pensando nisso também. Essa ausência de
já passando a palavra para Marlene, mas essa agência de nome, essa agência de nome, ela também tem algum problema aqui. É também interessante porque a gente está falando justamente da escuta, né? Ele diz, vou dar algo, não é vou escutar, vou sentar, vou ouvir. Então, acho que quando a gente está falando, por exemplo, disso que a Laís antecipou um pouco, esse conceito de gentidade, né? Que, na verdade, a gente pode pensar como uma outra possibilidade para o conceito de humanidade, que até então existe, vamos dizer assim, para dar conta disso que somos nós, humanos. E é muito interessante como aqui essa humanidade dela cai na própria ausência de nome. Não perguntei o nome porque não importa, porque não é humano. E já apontando para outras coisas aqui do livro, a própria presença do olhar de animais para pessoas parece jogar um pouco com esse humano e não humano de uma forma um pouco mais lúdica, vamos dizer assim, porque são animais olhando para pessoas, né? Mas parece que um pouco... Aqui também eu tenho um humano contra um não humano, nesse sentido de que o humano é aquele que tem nome, o humano é aquele que descende de alguém, o humano é aquele que está colocado numa certa linha sucessória de alguma família. Bom, essa mulher não tem nome, ela não tem nada, ela não é nada, ela não é humana. É interessante porque parece que no teu livro o humano e o não humano estão jogando, ora, num nível mais concreto dessas duas palavras, né? Um humano e um gato, e ora num nível mais abstrato e teórico, justamente, que é aquele que é considerado humano falando com aquela que não é considerada humana. Então o conceito de gentidade parece ser uma possibilidade de superar essa distinção e pensar que são duas gentes. E na gradação, que é um pouco isso que a Laís traz, depois vai falar mais sobre isso, na gradação dessas gentidades é que certas violências podem se produzir. Eu até trouxe um trecho até do texto da revista Boquibunda, que a gente vai falar sobre a gentidade, né, o Estatuto de Gentidade em Améfrica, que diz assim: aquilo que funciona no nosso psiquismo exige momentos em sua formação que garantam o reconhecimento de uma gentidade. Mas essa gentificação da coisinha do pai está onde? O que garante que um filhote daquilo que chamamos de espécie humana possa ser reconhecido como gente e outra coisa não? Talvez o corpo, talvez a cor, talvez a fala, talvez a classe social. Porque alguns são gentalha, outros genitália e só alguns são gente. Então essa ideia de gente mesmo, né? Do olhar e do reconhecimento ou do não reconhecimento desse outro como humano, como gente, né? E, enfim, acho que... Isso me lembra muito que a gente tinha falado, que nos últimos tempos eu tenho estudado um tanto sobre gênero, né? E a fricção da teoria queer com a psicanálise, né? E o quanto que tem muito essa disputa pelo entendimento de pessoas trans enquanto humanos, assim, né? O Preciado até traz muito essa questão de... Bom, tem ali o semblante homem e mulher, e quando tu não produz nenhum dos dois, assim, né? Quando rola essa ininteligibilidade do funcionamento homem e mulher, também não tem esse reconhecimento do humano e fica nesse lugar monstruoso, assim. Foi o que me lembrou, pensando muito nisso da dissidência dos corpos, né? Sejam pessoas trans, pessoas pretas, né? Pessoas com deficiência também, tem um tanto dessa ininteligibilidade para reconhecer isso como humano, logo como um sujeito, né? E eu acho que aqui no livro da Marlene ela traz sempre essa fricção mesmo, assim, né? Do entendimento e do quem pode circular, inclusive, né? Eu acho que aqui tem muito dessa circulação, assim, que é algo que me impactou e me fez pensar sobre. Mas, enfim. Eu não sei o que dizer com essas leituras que vocês estão fazendo. Esse livro ele surgiu exatamente assim, como uma ideia de nonsense. E para que cada um que lesse, né,
fossem então fazendo a sua interpretação. E eu lembro que sexta-feira eu te disse, né? Algo que tu disse sobre o nome ficou grudado na minha cabeça. E só agora eu entendi o que foi. A maioria dos meus personagens aí não tem nome. Eles falam, aquele que fala, nem sempre ele se apresenta. E eu também não tinha me dado conta, estou me dando conta agora com vocês, escutando vocês. Estou escutando vocês aí. E a minha forma de escrever talvez seja, talvez não, com certeza é das minhas ancestras mesmo. A minha mãe, ela fala, quando ela fala 2 palavras e a gente tem que entender tudo que ela disse, porque ela disse muito mais que 2 palavras. E às vezes ela também falava com um olhar. E é impossível reproduzir a forma como ela fala. É um português muito além do que a Lélia fala, talvez. Porque para mim é realmente impossível reproduzir a forma como ela fala. Além de ela comer, né, as letras de algumas palavras, ela acrescenta letras nas palavras, como arroz, como é, eu não vou lembrar agora as expressões que ela usa assim nas palavras. E que foi o que fez eu escrever o livro Filhos de Mãe, nessa pegada, assim, tentando capturar a forma como ela escreve. Aqui eu quis me soltar. Aqui eu me soltei. Eu soltei dessa minha ancestra, eu me soltei de como eu fui educada. Eu cresci lendo as revistas Júlia, Bianca, quem conhece? Júlia, Bianca, Cláudia era uma outra revista, né? Mas Júlia, Bianca, eram romances aonde a heroína era sempre loira, ou cabelos cor de mel, um corpo escultural, e o mocinho sempre se apaixonava por ela. Então essa gringa estava sempre na história, sempre nomeada. Aproveitando isso, eu fiquei pensando no primeiro momento que eu estava lendo um livro. O livro parecia que ela nomeava muito as pessoas que eram brancas, né? Essa pele rosada aparece muito, esse cabelo claro. Mas também tem a coisa de que essa pele de canela também aparece em alguns momentos também. Então eu acho interessantíssimo que a Marlene vai mostrando isso do quem é quem, assim. E quando eu penso nesse quem é quem, me lembro do Racionais, assim, naquele no quem é quem, os mano e as mina fraca também, assim. Enfim, tu quer ler, né? Eu ia dizer que tem muito disso também de palavras, né, Marlene? Disso que tu disse que agora que se soltou mais, mas tem muito isso do... Lembrei do buraco negro, que come as letras, coloca letras, tem essa criatividade, né, da escrita que também tu mantém, só que daí como tua assinatura, né? Mas assim, que talvez venha dessa mãe, né? Mas quando eu estava falando antes, me veio o conto Cobrador, que é um conto mais curtinho, mas que para mim, ele também exemplifica tudo isso que a gente está falando, né? Porque também é uma conversa entre duas gentes, né? Ele diz assim... Vamos ler junto? Quer ler o Cobrador? Vamos fazer a encenação aqui. Vamos fazer a encenação. Vamos lá, eu sou o cobrador, bora. Vamos fazer o drama, vamos. Vai. Mais um passo. Vamos passando, por favor, um passo ao fundo, um passinho ao fundo. Abre atrás, motora. Abre na frente, motora. Fecha atrás. Posso descer pela frente? Pergunta uma moça de cabelo cor de creme e pele cor de rosa. Te dou R$3 e desço pela frente, ok? A passagem custa R$4, minha senhora. Mas eu quero não passar a roleta. Ainda assim, esse é o preço da passagem, minha senhora. A senhora não está pagando para usar a roleta. A senhora está pagando para usar o coletivo. Que absurdo! O senhor não tem vergonha nessa cara. Eu sou uma pessoa honesta.
O funcionário olha para o salão lotado do transporte público, lotado de pessoas que voltam de suas labutas diárias para poderem ter um pouco de dignidade, espremidas em busca de satisfação ou sobrevivência. A moça, resmungando, atravessa o dispositivo que tem a função de controlar quantas pessoas entram e saem do ônibus coletivo. Obrigado, minha senhora. Tenha uma boa viagem. É maravilhoso nesse conto, né? Esse eu sou uma pessoa honesta, né? Ela está propondo fazer algo, né? Que, enfim, que não seja honesto. Ele fala que ela está pagando para usar o coletivo. E aí eu acho que tem esses vários sentidos da palavra coletivo, né? Está pagando pelo coletivo. E os vários sentidos da honestidade também, né? Vários sentidos da honestidade, para quem serve essa honestidade, né? Parece aquela pergunta que tu traz no teu texto do você sabe com quem está falando? Sim, mais um transeunte. Sim, você é só mais um, né? Essa ideia, né? Acho que é muito, muito, muito interessante. Acho que esse conto curtinho, assim, eu dei muita risada. Achei muito bom, maravilhoso. Eu fiquei pensando no privilégio, né? As pessoas se dão o privilégio de eu pago imposto. Sim. Como se só elas pagassem. Eu pago o teu salário, né? É isso, você sabe com quem está falando, né? Dani, essa expressão eu pago o teu salário se ouve muito para quem é funcionário de coletivos. E vou entregar uma das minhas profissões. Eu já fui essa que trocava dinheiros, como diz a Lélia Gonzalez. Eu já fui essa que cobrou passagens de ônibus no T5, no T11. Quem já andou de T11 sabe como são aqueles salões do ônibus coletivo. O sanfonado é pior de todos, assim. E se ouve muito assim, eu pago o teu salário. O xiste dos motoristas sempre foi, é por isso que eu ganho tão pouco. Isso que a Marlene traz sobre ela ter sido cobradora me fez pensar muito justamente nessa coisa do movimento, nessa coisa do acesso à cidade, que é uma coisa que aparece aqui, principalmente, acho que no conto da Dona Excelina, mas que dos livros... Como? Exelina. Eu ia mesmo te perguntar como que foi esse Excelina virou pai. Bom, vai lá. Mas não é X? Eu chamei Exelina. Perdão. Dani, eu chamei de Excelina. Excelente. Excelina. Eu pensei que ela era excelente, mas enfim. Exelina. Me fez pensar em todos os livros que eu acabei juntando aqui, que é muito que traz o Faleiro, Giovanni Martins, Natália Protásio, esqueci o nome dela, a Eliana Alves Cruz, nessa questão que parece que é esse direito à cidade, né? As pessoas que estão morando em X lugar e não têm direito a viver a cidade como seja aqui no centro. Isso me lembra muito a minha infância, assim, né? Porque eu morei em muitos lugares de Porto Alegre. E quando eu estava mais ou menos ali pela 6ª série, teve um professor de geografia que ele fazia passeios para o centro. E daí era sempre essa coisa assim, vamos conhecer a cidade, como se a gente não estivesse em Porto Alegre. E daí tinha um rolê que era assim, quem ia uma vez não podia ir outra. E eu fui em todos. Bom, aquele ano eu ganhei a medalha de Lula Destaque, né? Mas, enfim, fiquei pensando nisso, dessa passagem. Me parece que tem muita coisa do acesso, a coisa da passagem, que conecta muito com o lance de ter sido cobradora, assim, né? E do quanto que esses personagens também, ou pelo menos em Améfrica, eu acho que tem muito essa questão do, bom, tu já foi de lá, agora tu tá aqui, tu nunca mais vai voltar pra lá, mas tu nunca vai ser daqui, sabe? Então, me parece o rolê da ponte pra cá, assim, né? Rola esse da ponte pra cá, mas
esse senso de pertencimento nunca vai acontecer, nunca mais, assim. Tu não volta lá, mas aqui também não te sente pertencente. Então, fiquei pensando nesse sentimento de desamparo, que eu acho que aparece muito em Améfrica para pessoas como eu, como nós, assim, que estiveram lá e agora estão aqui. Isso me faz lembrar o abismo de transição. Mas a gente também sabe que esse abismo de transição, que é esse lugar da cultura iorubá, esse abismo de transição, tem o mundo dos vivos, o mundo dos não vivos, o mundo dos não nascidos e o abismo de transição. O abismo de transição é onde estão todas as possibilidades. E talvez, agora te escutando, Dani, por ter todas as possibilidades, acaba provocando esse desamparo. Qual dessas possibilidades eu vou pegar para sair daqui? Qual coletivo? Qual coletivo? Qual ditado para sair desse lugar? Isso dá mais um outro conto. Mas também isso... Mas eu acho que o livro traz justamente essa questão da invenção da impossibilidade. Do tipo, tanto no teu livro quanto na escrita do Faleiro, por exemplo, eu vejo muito isso, assim, do tipo, existe uma questão de uma precariedade existencial e ainda assim a pessoa, nesse abismo de transição, acha uma forma de continuar vivendo criatividade. Exato, tem essa criatividade existencial para forjar uma saída. Então, eu acho que a coisa da invenção é a grande coisa, sabe? Então, me emociona muito ler esse livro porque ele é totalmente inventivo e tem muito a ver com isso, assim, sabe? Eu quero aproveitar esse teu link com o Faleiro e ler um conto dele também, porque senão a gente vai ler todos os textos da Mariana, depois o pessoal não compra o livro, né? Por falar em comprar o livro, né? Depois, muito bem. temos aqui um QR Code para compra do livro, quem quiser, o livro está aqui, e o livro será lançado também na Feira do Livro, né? Ela vai autografar hoje também. Quem não tem o livro, trouxe alguns exemplares também, se quiserem comprar. Olha, muito bem. Muito bem. Então, Bom, mas antes de ler, eu só fiquei pensando numa coisa que tu estava falando, Dani, sobre esse ponto de não retorno, assim, esse não voltar, não há mais como voltar, porque é interessante porque justamente o movimento diaspórico parece ser um pouco isso também. Quer dizer, quando a Lélia trabalha com uma África, a ideia de África mítica, parece ser justamente essa África para onde nenhum corpo negro poderá voltar, e no entanto está num território em que esse corpo negro também não é aceito. Quer dizer, é nesse micro, talvez nesse lugar do coletivo, nesse conto, por exemplo, se construa exatamente um conflito que está posto historicamente, que é justamente desse não retorno para um lugar de onde eu vim e que não existe e que nunca existiu. Talvez aí abra uma certa possibilidade, falando em possibilidades, de pensar, inclusive, o que se fazer em diáspora, né? Já que esse lugar de onde eu vim nunca existiu. É muito louco pensar que o lugar de onde eu vim nunca existiu. Bom, mas eu fiquei pensando em precariedades e em possibilidades. Tem um conto do Faleiro que eu acho muito legal, inclusive a Marlene faz uma homenagem para o Faleiro no livro dela. Depois eu quero que ela fale um pouquinho, se ela quiser falar disso. E eu acho muito interessante a forma como o Faleiro zomba, como ele zomba dessa precariedade da seguinte forma. O título do conto chama Leite Derramado. Uma vez eu estava gostando de uma mina que tinha grana, e daí eu caí na asneira de contar para um bruxo meu que nós no bonde dando um rolê. Mas na mesma hora ele começou a gargalhar, com vontade. Foi imediato. Aproveitar que a gente está no ônibus, né? Foi imediato. Pareceu até que ele já estava com a gargalhada pronta na garganta, engatilhada, só esperando eu abrir o coração para vomitar ela em cima de mim. Ah não, Zé. Qual é, meu irmão? Te liga só, irmão. O palhaço não conseguia sequer falar. Tentava começar, mas logo se engasgava e já estava gargalhando de novo, com vontade. Fosse lá o que fosse, ele tinha pensado e que estava tentando me dizer parecia muito engraçado. Eu, claro, não achei graça nenhuma. Pelo menos, a princípio. Não a princípio.
Que arriada aí, mano. Se eu soubesse que tu ia ficar nessa aí, nem te contava essa fita. Nas que é. Não, é sério, olha só, te liga aqui. Imagina tu levando ela pra conhecer o teu chão lá. Daí, aquele par de cachorro, tudo solto pela rua, andando de bandão, 20, 30 cachorros. Imagina só o desespero da mina, Zé. E quando a cachorrada parece que tem bichinho na cara, então, tá ligado? Quando eles já vêm cuidando do cara lá de longe, com um olhar venenoso, cheio de maldade, só esperando o cara chegar mais perto para abrir o bocão e latir. Imagina se rola essa cena. Tu chegando com a mina. Não. E o pior é que daí é só um deles começar e o resto vai tudinho na onda, já viu? Tudinho, louco de fome, querendo comer o cara vivo, e tu passa. Te some daqui. E não adianta bosta nenhuma. Não sei o que acontece, os bichos do nada parece que fica tudo louco. Como se tu fosse um lobisomem e é cachorro saindo por baixo de carro estacionado. É cachorro saindo do beco, é cachorro saindo de tudo quanto é canto pra te infernizar e tu apavorar. Passa. Vai te deitar. Imagina, Zé, o desespero da mina. A mina com os olhos desse tamanho, se pendurando no teu pescoço. Ai, amor, e tu sem saber o que fazer, num suador só. Pisando forte no chão, se abaixando e ameaçando pegar pedra. Ah, essa aqui é foda. Ameaçando pegar pedra. Pegou. Ai. Fazendo um bolo. E os cachorros sem carinho contigo, latindo sem arrego. E os malandros do boteco, tudo vai dar risada de ti. A mina querendo largar fincada e tu, não corre, amor. Não corre que é pior. Não. Isso aí é só a chegada. Imagina depois, vocês dois, enfurnados dentro do barraco, 1000 graus lá dentro, meia hora dando tapa no ventilador para fazer funcionar. E quando o bagulho finalmente funciona, é ar quente para tudo que é lado, aquele bafo, parece até um secador de cabelo. A mina acostumada com tela plana, Smart TV, Full HD, os cambal, e aí tu liga aquela tua 14 polegadas velha de guerra, que foi até da tua avó, aquela de tubão, da época que os botões eram de girar, e na real até sumiu a pecinha de plástico de botão, tudo é só para trocar de canal e aumentar o volume com um alicate. A imagem chuviscada, cheia de fantasma, o som, uma chiadeira só, e tu jogando antena para lá, jogando antena para cá, tentando sintonizar no Faustão. Enquanto isso, o arzinho da tarde, em vez de te ajudar e ir lá pro outro lado, não. Ele vem todinho do lado da tua baia, trazendo o aroma do balão que passa lá atrás. Ah, mano, te liga? E daí a coitada da mina, lavada de suor, dentro daquele forno que é o teu barraco. Nunca que a coitada da mina suou tanto na vida. E ela pede para tomar um banho, quase chorando já. Bah, imagina o fiasco. Tu na janela, gritando pra tua tia, ninguém liga o chuveiro. Porque a mina vai entrar no banho e se ligar 2 chuveiros ao mesmo tempo é brete, dá ruim. Cai o disjuntor, desliga tudo. Ai. Fica tudo ao mesmo tempo, dá brete, dá ruim. Cai o disjuntor, desliga tudo, fica todo mundo sem luz, porque é um gato só pra todo mundo e o bagulho não aguenta 2 chuveiros ligados ao mesmo tempo, beleza. Daí a mina tá lá, no banho. E chega alguém para perguntar se tu tem um pouco de pó de café para emprestar. Sempre tem um, é impressionante. Mentira, tá ligado? Nem quer pó de café, coisa nenhuma, quer só fofocar. Ficou sabendo que tu tava com a mina ali, e quer dar um bico no naipe dela, para depois sair falando, daí vem com essa de pó de café, na cara dura. E o pior é que o teu banheiro tá lá, escancarado, nem porta tem aquilo. E daí aquilo, entra, tem o pó de café sim, pode entrar, mas não olha pro banheiro, que a fulaninha tá no banho. Imagina, Zé, que vergonha. Me diz, irmão, onde é que tu ia te socar de tanta vergonha? Não. E depois do banho da mina, como é que ia ser? Para se secar, como é que ela ia fazer? A mina com a pele toda macia, pele de pêssego, trabalhada a fundo no creme hidratante, aquele Monange flor de lavanda. E as toalhas da tua baia, tudo parecendo lixa 40. Bah, que tragédia. A mina ia sair do banheiro todinho, carne viva, dos pés à cabeça. Daí, claro, né? Já chega, já era, acabou, ela ia querer ir embora, ia querer sumir dali o quanto antes. E tu ia querer mais era levar ela embora mesmo, porque não ia aguentar mais tanta vergonha. Mas imagina se bem nessa hora o bicho resolve pegar. Já pensou, Zé? Ah, vocês prontinho para ir embora, tudo certinho. A mina já com o Louis Vuitton no ombro, dando beijinho no rosto da tua coroa, aquela coisa toda. E quando vê, os contra resolvem dar um atentado na tua quebrada. E aí a bala começa a comer, tira para tudo que é lado. E aquele ai, aquele ui,
Aquela correria, todo mundo se trancando dentro dos barracos, e a mina quase morrendo do coração, e tu tentando acalmar ela. Dizendo pra ela ir no banheiro, que é a única peça da baia que é de tijolo, e é mais seguro ficar lá. Não, sem chance, irmão, sem chance. Vê se tem como dar certo um troço desse. Olha só, resumindo tudo, se a mina conseguisse voltar viva pra casa, a primeira coisa que ela ia fazer era ir na justiça, pedir medida protetiva contra ti. Tá ligado esse bagulho, medida protetiva? Quando ele parou de falar, eu já tava com a barriga doendo de tanto que eu ria. E não era só eu que achava graça, porque esse meu bruxo é escandaloso. Fala tudo gritando, e ninguém no fundo do bonde ficou sem ouvir a viagem dele. E agora estava todo mundo rindo e balançando a cabeça. E depois dizem que não temos consciência de classe. Eu já falei, mas em que mundo tu vive? Ai, e aí? Eu quero aproveitar para ler um continho bem curtinho da Elisa Lucinda, que está no livro do Avesso. Fala um pouquinho de relações, daí eu lembrei. Tô sentindo uma coisa na minha cabeça, uma intuição. Tem coisa que às vezes me encasqueta, uma certa desconfiança. Se eu descobrir que ele está me chifrando, a coisa vai feder. Sei que chifre não existe, é besteira. É só uma coisa que botaram na minha cabeça. Falo assim porque não é o combinado entre nós. O casal é que combina as regras do seu jogo. Não são primeiramente sociais. São primeiramente íntimas. Se o outro está tendo outros casos, liberou. É sinal de que a gente pode ter também. Infidelidade, se não for epidemia, é uma coisa da natureza humana. Não é possível. Até seu Orlindo, da minha infância, tinha amante. A humanidade inventa a fidelidade e não consegue cumprir. Já reparou? Acho que não conheço ninguém que não tenha ou botado, ou tomado, ou os dois. Por isso, é bom combinar para entender os direitos muito bem. Aí, tudo vira empate. Não tem algoz, não tem refém. Abrimos também o microfone, se alguém quiser vir, comentar, falar, ler. Se expressar, ler poesia. Marlene, também, se quiser ler Marlene alguma coisa, também. fique à vontade. Eu já vi que tá se preparando. Um conto bem curtinho. É um conto bem curtinho também, da Cidinha da Silva, do livro Um Exu em Nova York. Dona Zezé. A velha benzia desde os 12 anos e estava à vésperas dos 85. 7, 8, 9, 10 gerações foram cuidadas por seus gestos e palavras. Vento virado, cobreiro, mal olhado, espinhela caída, carne quebrada e outros males. Tudo ela costurava. Os sonhos sonhados por ela eram batata, não errava. Um deles era de que viveria até os 75 anos. Preparou-se para morrer com essa idade, mas pela primeira vez na vida, um de seus sonhos premonitórios falhou. No aniversário de 76 anos, muito viva, concluiu que Deus tinha cometido um erro. Por algum motivo, ele pulou seu nome na caderneta. Resolveu aproveitar o descuido celestial e ficou na miúda. Parou de benzer para que Deus não se lembrasse dela. Para não ser comida. Agora que tu retomou da comida, quando a gente estava pensando o título desse sarau, a gente chegou a pensar no comer. Pessoas comidas mesmo, pessoas que são abocanhadas, e a relação disso com a omissão, de ser abocanhado por essa omissão, né? Por isso comissão e comissão ao mesmo tempo. E só depois é que surge o comissão como essa outra possibilidade de aglomeração, de encontro, de grupalidade, vamos dizer assim, para superar essa comissão, né? E é interessante como essas comidas que vão aparecendo, um encontro outro, uma ideia e outra, elas também vão se contrastando, digamos assim, com uma outra possibilidade que se dá a partir desse encontro coletivo, né?
Não sei, é o que eu tô falando que tá me passando agora, assim, em relação ao que a gente tá conversando. Eu fui procurar no dicionário o que queria dizer comissão. Comissão. É comissão ou comissão? As duas coisas, é o que tu quiser. Comissão é um termo muito usado na minha família. Com os meus irmãos, com meus familiares, na hora de churrasco na mesa, alguém sempre grita, né? Vamos começar a comissão. Mas vocês colocaram ali, além de comissão, da ideia de comissão. E aí eu fui buscar no dicionário o que é isso, mas ainda não sei o que é. Não posso dizer que sei o que seja uma comissão, a não ser aquelas comissões que a gente vê nos congressos lá, daquelas pessoas que ficam comendo o povo pelas pernas. Me perdi. Mas tu havia também perguntado, Evandro, né, da homenagem que eu fiz ao faleiro. Eu morei mais de 20 anos na Vila São José. E quando eu vi esse livro do José Faleiro numa livraria ali da Oswaldo Aranha, e o título me chamou a atenção. Eu não sabia quem era esse cara aí. O título me chamou a atenção, né? Mas em que mundo tu vive? Que é algo que todo mundo também escuta, né? Especialmente criança. Em que mundo tu tá vivendo? Em que mundo tu acha que tá vivendo? Que mundo tu vive? Se pergunta muito para as crianças. E um dia eu indo para o trabalho atrasada, eu chamei um motorista de aplicativo e esse motora, então, começa a me contar a história dele. Que ele mora no Pinheiro e como ele era feliz. E nesse dia eu realmente estava um pouco estressada nessa palavra aí, né? Mas eu estava raivosa mesmo. Eu estava bem raivosa, eu não lembro porquê, né? Mas aquelas coisas nos acontecem, a gente fica brava, a gente fica querendo fazer e não consegue. E eu não estava tão atrasada assim, mas eu estava com raiva aquele dia. E aí o motor começou a falar da história dele, e aquilo foi me contagiando. Realmente foi me contagiando a história dele. Aí eu cheguei no trabalho, né? Cheguei no meu consultório e fui pesquisar no Google o que era. Ele mora na Vila Cafuncho. E aí eu perguntei para ele se era com K, com C, de onde que vinha essa palavra, se ele sabia alguma coisa, e ele foi contando a história dele. E quando eu cheguei no trabalho, eu já não estava mais com raiva de nada. Eu estava com vontade de escrever. E aí lembrei, quando eu terminei de escrever, eu digo, nossa, José Faleiro, Pinheiro, José. Vale uma homenagem para o seu José Faleiro. A tal criatividade existencial que às vezes fala também. É isso que é possível fazer com isso que você tem, né? Às vezes está faltando algo meio. O que se pode colocar no lugar disso, assim, né? Enquanto literatura mesmo, né? Eu fiquei pensando, não sei, estava pensando numa coisa e te ouvi e pensei isso. Mas estava pensando nessa ficção e nessa invenção. E aí lembra muito Carolina Maria de Jesus, né? O Quarto de Despejo. E que foi o prêmio que tu ganhou pelo livro, né? O Filhos de Mãe. E é essa forma dela escrever, essa forma dela trazer isso que a Dani chamava de algo como da precariedade, assim, né? E o que ela coloca no mundo a partir da literatura, essas histórias, né? O livro dela foi traduzido em mais de 18 línguas, né? Então, assim, ela é conhecida no mundo inteiro por ela colocar nomes e desenhar esses personagens diferentes. Eu fiquei pensando nisso que tu falava, Marlene, que tu lia as revistas e que sempre eram os mesmos personagens, né? Era só esses que casavam no final, é só assim que acontecia, né? E a importância da ficção, a importância da literatura, a importância de ler essas histórias também para poder pensar novas possibilidades, né? De futuro, assim, né?
E ela é maravilhosa. Esse livro dela, essa edição é muito, muito, muito maravilhosa, que tem uns ensaios no final também. Mas eu queria ler um pedacinho, se alguém não leu ainda também fica o convite, do diário, né? Do Diário de uma Favelada, quarto de despejo, em 1º de julho, que fala um pouquinho sobre ela, diz assim: eu percebo que se este diário for publicado, vai magoar muita gente. Tem pessoa que quando me vê passar, saem da janela ou fecham as portas. Estes gestos não me ofendem. Eu até gosto, porque não preciso parar para conversar. Lembrei do que tu falou agora, do motorista. Quando passeei perto da fábrica, vi vários tomates. Ia pegar quando vi o gerente. Não me aproximei porque ele não gosta que pegue. Quando descarregam os caminhões, os tomates caem no solo e quando os caminhões saem, esmagam-os. Mas a humanidade é assim, prefere ver estragar do que deixar seus semelhantes aproveitar. Quando ele afastou-se, eu fui pegar uns tomates. Depois fui catar mais papéis. Encontrei o Sansão, o carteiro. Ele ainda não cortou os cabelos. Ele estava com os olhos vermelhos. Pensei, será que ele chorou? Ou está com vontade de fumar? Ou está com fome? Coisas tão comuns aqui no Brasil. Fitei o seu uniforme descorado. O senhor Kubitschek, que aprecia pompas, devia dar outros uniformes para os carteiros. Ele olha-me com meu saco de papel. Percebi que ele confia em mim. As pessoas sem apoio, igual ao carteiro, quando encontram alguém que condói-se deles, reanimam o espírito. Eu não gosto do Kubitschek, o homem que tem um nome esquisito e que o povo sabe falar, mas não sabe escrever. Jesus. Quarto de despejo. Eu achei maravilhoso, né, que ela vai reconhecer isso que o Evandro traz também sobre a humanidade, né? A humanidade é assim, reconhecer isso da má humanidade, quando a gente diz assim, que desumano isso que se faz, né? A gente escuta muito aí. Na verdade, é bem humano isso que se faz de agressivo, raivoso, preferir que o outro, enfim, preferir jogar fora os tomates, ou agora lembrei também dos mercados, que às vezes jogam fora as coisas, do que o outro tenha o que comer, assim, né? Preferir a miséria para fazer essa divisão, enfim, fiquei pensando nisso. Oi. No conto Pra Ser Foda, a primeira frase é: esse é um exercício de escrever para mim mesma do passado. E quando eu li essa frase, pareceu uma transposição do tempo, como se ela estivesse escrevendo do passado para o presente. Obrigada. E do presente para o passado. E me remeteu ao nosso exercício da psicanálise, que nós trabalhamos com os tempos presente, passado e futuro, e me pareceu um processo de análise, isso que a gente faz no divã e rememora coisas e costura presente, passado e futuro, né, como esse conto nos parecendo um processo analítico. E esse desejo dessa pessoa que fala de ter que ser foda, ter que ter sucesso, ter que conquistar uma paz. E a outra diz, por mais que tu te esforce, não é possível. E aí ela diz, desculpe se estou sendo grossa ou alguma coisa parecida com isso. Escrota. Me pareceu também quando a analista diz alguma coisa que corta essa ilusão, esse imaginário, né, e pede para a pessoa associar. Acho que a tua escrita, Marlene, como já te disse pessoalmente, né, me lembra muito Carolina Maria de Jesus, que acabou de ser lida. Né, esse teu fluxo também de pensamento que tu coloca livremente nos remete à Associação Livre. E te parabenizo por essa tua coragem, por ter sentado assim de última hora, como tu nos contou agora, assim, eu vi ali, tinha 2 horas e eu escrevi.
que é esse impulso, né? Eu quero porque quero e em 2 horas resolvi o negócio. Né? Parabéns, Marlene. Agora, Esse conto é uma das pegadinhas. Ele não estava pronto. Esse conto ele não estava pronto quando eu enviei. O título estava em vermelho. Eu havia escrito uma frase do lado, não sei se deixo, porque ele era um exercício de uma oficina que eu estava fazendo, e a proposta era: escrevam para vocês do passado. E aí eu escrevi, sentei e escrevi, comecei a escrever para mim do passado, e quando eu vi, como eu sempre digo, né, minhas histórias têm vida própria, quando eu vi eu tinha escrito aquilo. mas também é muito... Já vou passar a palavra para o Aislan. Mas tem uma coisa que tu falaste agora, Cíntia, que eu não tinha me ocorrido isso, assim. Tu sentou e escreveu em 2 dias. Mas essa... 2 horas. Mas... Nossa, 2 horas. Mas essa... Ora, não são 2 dias. Assim, eu me inscrevi, eu mandei essa obra inacabada para Minimalismos em 2 horas. O Filhos de Mãe é que eu levei 3 meses para escrever. Deixa eu parte. Mas eu fiquei pensando justamente que a escrita em si pode até ter acontecido em 2 horas, né? Mas tem um processo que já vem sendo elaborado, já vem sendo construído, quase como me ocorre, quase como se esse livro já tivesse sido escrito na tua cabeça, assim, mas de alguma forma, né? mas de alguma forma ele se materializa em 2 horas, mas ele já estava sendo escrito. E me ocorre justamente porque essa dimensão da oralidade é um pouco isso da ancestralidade que tu falava, assim, né? O papel, a força da oralidade vai passando nessas gerações e gerações e gerações, e quando tu escreve parece colocando no papel aquilo que já está sendo escrito há muito tempo. E é só uma questão de oficializar isso, que tu já está escrevendo, né? Então é uma outra possibilidade de pensar nessa escrita, né, também. E aí, só para pegar esse gancho, eu fiquei pensando, porque quando a Cíntia falou do processo analítico, eu escrevi isso nesse conto, assim, é um processo analítico. Porque é desse lugar também, né? Que às vezes, quando o paciente ainda não entrou em análise, ou está entrando em análise, ele chega e ele queria ter a história pronta, assim, para contar, né? Para que eu vim pensando para contar isso. E aí, quando ele entra em análise mesmo, é que ele consegue fazer um processo de associação livre, de ir falando e associando, né? Se permitindo esse fluxo inconsciente do que ele está falando, né? Desse ir de um tempo passado e daqui a pouco é esse tempo que está acontecendo aqui na fala, e se permitir isso, né? Isso entrar numa análise, né? Que é diferente do que eu vou te trazer aqui a história pronta, eu vou revisar esse texto para que a gente possa analisar isto, né? Não é? Acho que é o processo, é um texto muito de uma psicanalista que escreve, porque tem esse fluxo, né? Inconsciente aceito na escrita, eu acho. Psicanalistas. Aislan? Quem mais quiser ler também, que está aí chegando. Eu também dei uma pesquisada ali na palavra comissão, assim, né, e vi que também tem a possibilidade de ser questão de cometer, né? Então eu fui mais ou menos nessa linha. Cometer e omitir, por comissão restituir. Aquilo que não se quis dizer, certamente o fez para encobrir, porque não fez o verdadeiro fazer, fez por comissão de dar e receber, para perder lá e ganhar aqui. Por isso comissão, não a de tributação, a de cometer, seja para o bem, para o mal, por uma instituição, seja sem querer. Nunca se meter onde não deve se meter, é uma lei geral a se cumprir. Ao passo que toda a gente sabe qual o jeito a se fazer, mas não há jeito de ter gente para assumir. Bom. Vai lá, Marlene. Posso ler um pedaço do Filhos de Mãe? Olha, ela pergunta se pode. Spoiler. Spoiler.
para vocês sentirem vontade de comprar quando ele for editado. Quando chegamos à nossa casa, fomos recebidos por uma grande plantação de barba de bode que crescia ao redor da casa, como pequenos e minúsculos guardas a protegê-la de não sei o quê. Eu carregava 4 piás pela mão, uma carroça e uma junta de bois. A carroça e os bois foram-se como pagamento e ficamos com uma casa. Era uma construção já antiga e com muitas esperanças depositamos nossos parcos pertences dentro dela. Era uma máquina de costura, um pilão, 3 panelas, uma chaleira, 2 gamelas, uma chapa de fogão, uma caixa de lenha. A caixa de lenha esteve comigo por muitos anos depois que nos mudamos para a cidade do político. A casa parecia contrariada com a chegada dos novos habitantes. Tinha fama de não permitir morada sob seu teto. Não sei quanto tempo de vida a casa tinha, mas soube que os seus moradores não ficavam ali morando por muito tempo. Mais tarde ficamos sabendo que não era a casa que não permitia moradores, mas sim que a terra à sua volta não era afeita a permitir que as sementes que se lhe dessem brotassem raízes. E dessa forma, também os plantadores moradores não criavam raízes. As paredes de madeira de costaneira tinham frestas que se podia ver lá de dentro a quem chegava lá de fora. Cheguei a imaginar alguns combatentes da Guerra dos Farrapos se acoitando naquela casa e preparando arapucas. O telhado, também feito de madeira e com frestas, fazia goteiras em dia de chuva, mas isso só fiquei sabendo depois. Agora me pergunto, será que se eu soubesse teria sido diferente? Teria dado para trás quando você me disse que iria comprar a casa do Chiru? Com certeza que não. Os guris gostavam de subir no telhado para consertá-lo e ficavam lá brincando de voar como os quero-quero. Quando vi o filme do navio que afundou, pensei que eles pareciam o Jack DiCaprio no navio Titanic se sentindo os donos do mundo. Nunca perguntei se você sabia que a Terra não produzia. Ou se sabia, teria uma resposta parecida com a que teve para as assombrações. Sei que convidava a Terra a produzir raízes com a mesma teimosia que ela se recusava a produzi-las para atender a teu pedido. Nunca perguntei se você cansou. Quando penso em você, a lembrança é de um homem feliz com a sua família. Minha memória não me trai, apenas meus olhos. Obrigado, Marlene. A gente... Quer falar? Posso ler? Quero ler mais um. Vamos ler. Eu tô fazendo um papel um pouco difícil aqui porque a gente precisa entregar o espaço. Sem cortes. Mas eu queria propor que a gente lesse cada um de nós aqui e fechados. Pode ser? Pode. Pode ser. Infelizmente a gente vai precisar encaminhar para os finalmente aqui. Então a gente vai fazer mais uma rodada de leitura e aí a gente encerra. Bom, eu vou ler um poema bem curtinho do Marlon Pires, que é daqui de Porto Alegre, e esse livro foi lançado pela Escola de Poesia, nossa Escola de Poesia, ali da Pré-Cup. Sigam @Escola de Poesia. Escola de Poesia, Amefricana. E aqui ele vai trazer, tem um tanto de biográfico, e nessa sequência de poemas ele vai falando um pouco sobre o processo dele ter participado do vestibular para letras, e eu apareço nesse conto, por isso eu vou ler. A Trina Muito chique, né? Muito chique. Se chama Terça, 8 de janeiro. Terceiro dia, manhã. Acordei pensando, amanhã acaba esse rolê. Banho, arrumar as coisas e maçã. Tive que bater no quarto do Bruno para abrir a porta. Cheguei para a prova respirando fundo. Amanhã acaba, amanhã acaba, amanhã acaba. Ouvi Kendrick, mas também vou pro sereno. Um samba iria me dar uma vibe mais massa. A Dani chegou dizendo que tinha corrigido algumas questões. A gente percebeu a cara feia do porteiro do prédio. A Dani até escreveu. Passamos pela porta e o moço pergunta: os dois vão fazer a prova? Terceiro dia que a gente estava ali e o cara viajando no rolê. Pensando sobre gentes, né? Eu tinha separado um trechinho
deste livro da Camila Sousa Vijada, que tem o nome de O Parque das Irmãs Magníficas, mas agora um novo nome, a nova publicação dele saiu, As Malditas. Em espanhol. Porque o original é Las Malas, né? É uma escritora argentina. E aí, então, enfim, só para trazer um pouquinho do contexto, elas são travestis, eu vou tentar ser breve. Por favor. E a tia Encarna é a dona, né, do casarão. E elas encontram um bebê que foi deixado para morrer, assim, num parque, à noite. Elas salvam esse bebê, levam esse bebê para casa, cuidam desse bebê. E aí acontece esse diálogo assim. Elas dão banho no bebê, né? E acontece essa fala. Algumas as travestis estão ali dando banho no bebê, cuidando da bebê junto com a tia Encarna. E diz assim: algumas se atrevem a zombar, mesmo estando com o cu na mão, como se diz, daquele delírio que levarem o menino com elas. Era um bebezinho. De resgatá-lo e o adotarem feito um mascote. Começam a se perguntar como vai se chamar, de onde terá saído, quem terá sido a péssima mãe que o abandonou no parque. Um se atreve a dizer que se a mãe teve a coragem de jogá-lo daquela maneira numa vala, certamente não tinha lhe dado um nome. Outra diz que bem tem a carinha de se chamar Brilho dos Olhos. Outra a manda se calar por ser tão poética e lembra que corre em perigo. A polícia vai rugir suas sirenes, vai usar suas armas contra as travestis. Os noticiários vão gritar, as redações vão pegar fogo, a sociedade vai protestar, sempre disposta ao linchamento. Infância e travestis são incompatíveis. A imagem de uma travesti com um menino nos braços é um pecado para essa gentinha. Os idiotas dirão que é melhor escondê-las de seus filhos, para que não vejam até que ponto um ser humano pode se degenerar. Apesar de saberem tudo isso, as travestis continuam ali, acompanhando o delírio da tia Encarna. Isso que acontece nessa casa é cumplicidade de órfãos. E é essa... Essa mulher dá uma inveja quando a gente vê ela. É que uma pessoa pode escrever tão bem. É. E ela acha que ela escreve. Sério? Pois, né? Enfim, achei fortíssimo isso para pensar, essas gentes, né? Elas salvam um bebê e elas estão nessa posição de não gente, não como alguém que não é considerado gente nessa sociedade, como eles chamam, essa gentinha dessa... Eles estão com medo de ficarem ser presas, né? De serem linchadas por estarem salvando, por terem salvo um bebê, né? Então, assim, esse lugar, assim, né? Que outra gente que teria salvo talvez ganharia a primeira capa de jornal porque fez uma grande coisa. Mas elas, por estarem nesse lugar de não gente, estão com medo de serem linchadas, né? Então, essa ideia. Um mesmo fato, quando acontece, por exemplo, com travestis, como seria noticiado? E a gente conversou um pouco sobre isso quando estava preparando o sarau. E, não sei, vamos pensar, um homem branco encontra esse bebê num parque. O que seria, né? Como seria a primeira matéria do jornal, né? Como esse salvador, como esse incrível. Enfim. Precisa ter. Perfeito. Marlene quer ler algo? Ou quer falar algo? Eu vou falar, vou ler, e aí depois tu fecha, pode ser? Também. Bom, vou ler aqui meu último texto, que é um conto bem pequeno do livro da Marlene Luz, que chama Um a Um. E eu quero ler ele porque eu acho que ele tem uma imagem muito, muito linda, assim. Uma imagem que acho que muitos de nós aqui conhecemos. Um a um vão chegando, um bate a sineta, usa roupas brancas e amarelas, são 6 ao todo, jogam moedas na roda da encruzilhada no mercado grande, vão embora. Chega outro, usa roupas alinhadas, calça estilo cigarrete, camisa de flanela xadrez, para espantar o frio, apesar do calor que faz na metrópole, chinelos havaianas, cabelos bem aparados, barba matizada de preto e branco, recolhe as moedas jogadas anteriormente, vai embora. Chegam 2 crianças indígenas, uma maior, outra menor. Estavam esperando, olhando de longe, mas deviam ter sido mais rápidas, pois não há moedas. E vão embora, um burburinho de mais outros, se avoluma, apressados. Namorados, trabalhadores, sozinhos, soldados do capitalismo. De repente um barulho.
Mais alto ainda, de uma porta de aço rasga o burburinho de vozes, outra voz oferece bananas, alfaces, laranjas, frutas secas. A vida no mercado grande começa. Marlene, muito obrigado. Quer dizer algumas palavras? Quer ler alguma coisa para encerrar? Muito obrigada a todos, né? Especialmente a nossa comunidade. Muito obrigada a todos também pela presença, pelo convite. Tem tempo para ler? Pra ti tem. Eu quero ler um dos contos que estão aí. Vou abrir aleatoriamente. Suspeito. Alguma coisa me atrai para este lar. O cheiro é agridoce e tem promessa de muito. Me achego, me digo cheguei, me espalho. Me espraio pelas paredes e piso. Procuro o lugar perfeito. Deve ser aconchegante, cheiroso e não precisa ser arejado e nem escondido. Na verdade, deve ser bem óbvio e nem por isso algo que fique à mostra. Me esgueiro, entro de fininho, encontro. Meu corpo não é pesado, então me aproprio de qualquer canto. Me aproprio mesmo. Depois que chego, não tem para mais ninguém e para mais nada. Me entranho em tudo e tudo passa a ter a minha presença e a minha cara. Embora ninguém saiba qual é a minha feição. Esse é o lance. Terei o semblante que o meu senhorio quiser que eu tenha. Você não me conhece, você não me tem. Eu te conheço, eu te tenho. Você passa a ser meu subordinado. Passa a fazer tudo a partir do beabá da minha cartilha. Mas esse canto de que me aproprio, deve ser um lugar em que poderei me alimentar. Tenho fome, muita fome, fome imensa. Tenho a fome de muitos, e eu como qualquer coisa, mas principalmente medos. Esse é meu prato favorito. E o melhor lugar para me alimentar e morar é embaixo da cama. Mesmo que você me despeje, não serei desalojado. Ah, eu sou o bicho-papão. Gente, muito obrigado. Ah, tu quer falar? Quem não tem um bicho-papão na sua vida? Quem não teve um bicho-papão na sua vida? Escrever, gente, muitas vezes é um bicho-papão. Para nós que estamos lá na oficina de escrita e de poesia, nós que fazemos parte dessa escola de poesia americana, ter medo de escrever, fazer isso que vocês estão fazendo aqui, é pegar esse medo e fazer outra coisa. É transformar o medo em possibilidade. Parabéns, pessoal. Obrigado. Obrigado, Marlene. Obrigado a todos nós, a todas nós e a todos vocês. A gente gostaria de, antes de encerrar mesmo, a gente fazer uma foto. A gente faz uma foto e aí depois a gente conversa um pouquinho. Se vocês quiserem conversar com a Marlene, estará disponível para conversar. Estará disponível para conversar. Isso, para quem quiser comprar os livros, autografar, esse é o momento. Vamos fazer aquela foto? E lembrar de seguir nas redes sociais, @ficçãoamericana, seguir no YouTube, quem ainda não segue. Tá lá a primeira temporada do podcast e os saraus estão sendo postados lá. É isso, obrigada. Obrigada. Deixa eu pegar o tirinho aqui.